Olá, irmãos, olá, amigos. Você que está e terá a oportunidade de acessar e ver este vídeo, eu queria aqui estender um convite a você. Nós teremos agora, no mês de setembro, a partir do dia 10 de setembro até o dia 19 de setembro, na igreja, um especial, onde nós teremos 10 reuniões, 10 cultos, do dia 10 ao dia 19, onde nós estaremos buscando ao Senhor em arrependimento. A palavra arrependimento no hebraico é techuvá. Propriamente ela não vem nos dizer perdão. O perdão é uma consequência do arrependimento. A palavra arrependimento é voltar. Então Deus está dizendo aos homens: arrependam-se, voltem-se. E veio o profeta Isaías e disse: volte, Israel, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a neve. O pecado é a separação entre o homem e Deus, conforme Isaías 59. Ele diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades impedem de que o Senhor os veja. Assim como agora você está impedido de ver o meu rosto, os nossos pecados também impedem de Deus nos atender, nos ver. O pecado é a distância que vai deixando o homem de Deus. Quanto mais ele se aprofunda no pecado, mais longe ele vai ficando de Deus. Mas Deus, que é um Pai amoroso, segundo Lucas capítulo 15, o Pai nunca vai fechar a porta e vai ficar sempre à espera de que esse filho volte. E o convite do Pai é: volte, Israel, volte, filho. E a volta dessa distância onde eu estou de Deus, isto é, o arrependimento faz com que eu venha voltar. E o processo de voltar é a conversão. E quando eu me aproximo de Deus, Ele se apropria de lavar os meus pecados, de perdoar os meus pecados. Eu volto com o coração quebrantado, eu volto com o coração contrito. Então eu encontro em Deus o perdão. E o convite que eu quero deixar a você é para você estar conosco, ou se você não puder estar, mas você possa também fazer isto com a sua vida, com a sua família. É lembrado em Israel, através de um texto que está em Levítico capítulo 23, a partir do versículo 27, que diz: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligeis as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do meio do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Shabat de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso Shabat. O que o texto aqui está nos chamando é para o dia conhecido em Israel de Yom Kippur, o dia da sorte, biblicamente conhecido como o dia do perdão, aonde Deus nos convida para fazer uma expiação.
A expiação é mais do que o perdão em si. O perdão ele está concedido quando você decide voltar. É como se você pegasse uma roupa bastante suja e lavasse ela em primeiro momento, mas posteriormente você encontrasse nela marca, manchas, nódias, rugas, e agora você ia trabalhar esta roupa de maneira que ela, além de limpa, ela ia ficar sem mancha, sem mácula, sem ruga. É isto que Deus espera de mim e de você. E Ele nos concede esse tempo dizendo que no 7º mês, no calendário bíblico, no 10º dia deste mês, seria a Santa Convocação e seria dia de expiação, dia do perdão. A tradição judaica comemora esses dias começando entre o primeiro dia do mês, sendo Rosh Hashanah, ou cabeça de mês, e o 10º dia, que é o dia da expiação. Entre esses 2 dias sagrados, ele então tem os dias de expiação, quando ele para diante de Deus para rever, para investigar, para fazer uma introspectiva, para fazer uma retrospectiva da sua própria vida. E, sendo assim, levar diante de Deus seu arrependimento, sua conversão, seu pedido de perdão, seu quebrantamento, e encontrar em Deus a justificação. Dentro da tradição judaica, eles acreditam que esses 10 dias de Kippur, de Yom Kippur, Deus para tudo e abre o livro da vida, e ele determina nesses dias, para o próximo ano, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai subir, quem vai descer, quem vai prosperar, enriquecer, quem vai empobrecer, quem vai ser promovido, quem vai ser abatido, em todas as áreas, quem vai viver nascendo, quem vai morrer em acidentes, e assim por diante. Todos os juízos e todos os benefícios são determinados por Deus. Por isso é importante parar para uma reflexão. Independente da tradição judaica, da cultura judaica, nós como cristãos também temos a oportunidade e dever de parar diante de Deus e colocar as nossas vidas em observância, para que nós possamos agradar ao Senhor, não afligindo a nossa alma fisicamente, mas conscientemente, nós nos derramarmos diante de Deus. Nós estamos vivendo em dias difíceis, famílias sofrendo terríveis percas. Nós temos sofrido de várias formas muitos ataques herdados de gerações que nunca se purificaram, nunca se expiaram diante de Deus. Agora somos herdeiros desta herança e, na maioria das vezes, de maldição. Desde que eu tenho me convertido, Deus tem permitido aprender com aqueles que melhor servem a Deus do que eu. E por mais de 9 anos, eu fiz isto todas as sextas-feiras, do pôr do sol da sexta-feira ao nascer do sol do sábado. E eu fiz isso sonhando em ser um homem de Deus, em um dia ser um bom marido, ser um bom pai, ser um cidadão. Não julgo que eu já alcancei, mas esse tempo em que eu orava e buscava a Deus, numa reflexão, querendo acertar o meu passado e estar limpo diante de Deus no meu presente, eu lhe garanto, muitos benefícios eu alcancei e tenho alcançado até hoje pela prática do arrependimento. O arrependimento é fazer você voltar-se para Deus.
O profeta Isaías disse: busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Alguns sábios dizem que há um tempo em que não se pode encontrar a Deus. Há um tempo em que não adianta invocar ao Senhor, ele não atende. E o melhor tempo de se invocar a Deus é esse tempo que ele determinou na palavra, que seria um dia em que ele esperaria por mim e por você, porque isso é um decreto perpétuo, em que eu e você fôssemos diante de Deus, clamar a Deus pela sua misericórdia, clamar a Deus pelo seu perdão, clamar a Deus pela sua justiça em nós. Cristo é a nossa justiça, ele já fez o sacrifício no Calvário por nós. Esse dia da expiação, você não precisa levar um sacrifício, você não precisa oferecer um cordeiro, você não precisa levar uma oferta financeira. Não, você apenas vai parar-se diante de Deus, reconhecendo que o cordeiro já foi morto por mim e por você, reconhecendo que o sangue de Jesus ainda está vivo, fresco, depositado no Santo dos Santos, em prol, em favor de mim e de você, que reconhecemos os nossos pecados. E eu quero deixar aqui um convite para você. Do dia 10 ao dia 19 de setembro, que corresponde a 1º do 7º mês judaico ao 10º dia do 7º mês judaico. Do dia 10 ao dia 19 de setembro. Todos os dias, às 19 horas em diante, nós estaremos na Casa de Deus, aqui em Primavera, na Avenida Belo Horizonte, 434, no bairro Jardim, ou no bairro Centro-Leste. Nós estaremos adorando a Deus e nos arrependendo diante de Deus. Há tantas razões para nos arrepender, há tantos motivos de nos limpar, de nos expiarmos diante do Senhor, por nós mesmos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, por esta nação. Há tantos motivos para clamarmos a Deus. E eu quero deixar aqui um convite muito especial. Venha clamar a Deus juntamente conosco. Se você não pode, clame a Deus de onde você estiver. O meu conselho à comunidade que sou pastor é de que esses dias sejam acompanhados de jejum. Um jejum que você vai ficar do pôr do sol do dia 9 para o dia 10, do pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10, você fique sem comer. Se você tem dificuldade em ficar sem beber, beba água. Mas de um pôr do sol a um outro pôr do sol, você esteja afligindo a sua alma. Não que Deus recebe a sua aflição, para que você saiba o que está fazendo, consciente, e que a sua carne possa perder o domínio, e que a sua alma, o seu espírito possa governar sobre você, e você encontre expiação diante de Deus. Então, do dia 9 para o dia 10, do dia 10 para o dia 11, do dia 11 para o dia 12, até o dia 19, você vai estar jejuando por você, por sua casa, por sua família, para que Deus nos dê a expiação completa, que Ele nos limpe, que Ele nos abençoe, que Ele nos perdoe, que Ele nos cure, que Ele nos restaure. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ei, jejum é humilhação. Se humilhar e orar, e se converter, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Nós somos a terra, sua família é a terra, a sua cidade é esta terra, essa nação é esta terra, que precisa ser curada por Deus. Então, eu convoco você e aconselho você a estar do dia 9 para o dia 10, comendo só depois do pôr do sol.
E do dia 18 para o dia 19, que é o último dia, então, essas últimas 25 horas, seja de um jejum completo, sem água e sem comida, humilhando-se diante de Deus, arrependendo-se diante de Deus, e vejamos o que o Senhor poderá fazer por nós. Eu quero deixar esse convite. Nós já temos o hábito, costume, em nossa igreja, de estarmos celebrando esses dias ao Senhor. E conformidade com o que Moisés escreveu em Levítico 27. E eu queria estender, eu ainda não tinha feito esse convite aberto para outros irmãos. Eu estou fazendo agora, porque entendo que é tempo de arrependimento. Eu queria tomar aqui as palavras do pastor Osiel Antunes, que é um amigo, e que encontrei estas palavras escritas no site do pastor Alderi Nelson Júnior, que é um grande mestre nessa nação. Eu queria estar pontuando para você o que é o Yom Kippur. E através dessas informações, você poder ter maior compreensão do que é esses dias de arrependimento. O que é o Yom Kippur? Nesta época do início de outono para o judeu em Israel, ou a primavera no Brasil, os judeus do mundo comemoram a sequência das festas típicas de outono, que é Rosh Hashanah, cabeça de mês, também conhecida como Festa das Trombetas, os 10 dias do arrependimento, cujo último dia recebe o nome de Yom Kippur, ou Dia da Sorte, ou Dia do Perdão, e a Festa dos Tabernáculos, ou a Festa das Colheitas, que é Sukkot. E isso será o início dessas festividades a partir do dia 10 do nosso calendário de setembro. Entre o Rosh Hashanah e o primeiro dia do 7º mês é o dia da expiação, é o dia de Yom Kippur, o que é o 10º dia do mês. Há um período de 10 dias separados para arrependimento e perdão dos pecados de Israel. E que nós, como cristãos, temos o direito na herança dos benefícios de Israel, por sermos filhos de Abraão. Mas eu entendo que para os benefícios que eu tenho como filhos de Abraão, eu também tenho os deveres dos filhos de Abraão. Eu também devo praticar os princípios dos filhos de Abraão. Eu também devo caminhar nos caminhos que andou Abraão. E isso nos dá uma plenitude, uma bênção completa das promessas de Deus para nossas vidas. Esses 10 dias são os dias como um período especial, onde as pessoas se tornam mais cerimoniais e contemplativas acerca de seus pecados, num nível pessoal e num nível coletivo nacional. Deus concede um dia para a expiação dos pecados de toda uma nação. Isso é promessa de Deus. Eu li para você em Levítico 23. Isso é um dia especial, onde Deus quer nos dar perdão coletivo, nacional. E nós temos tantos motivos para pedir perdão. Nós temos leis de casamento homo no Brasil. Nós temos leis favorecendo o aborto. Nós temos leis de divórcio. Nós temos um conjunto de leis que pune tão superficialmente, com injustiça, os crimes da nossa nação. E Deus está nos dando oportunidade de nós nos humilharmos diante de Deus e varrer os pecados nacionais. Essa iniquidade que está sendo institucionalizada através de leis e sendo aplicada sobre a nossa nação. Tem sido colocada na nossa nação coisas banais, coisas terríveis. A corrupção na nossa nação é nacional e nós, como igreja, temos o poder de entrarmos na presença de Deus e pedir misericórdia a Deus, porque Deus está nos dando uma oportunidade de limparmos o Brasil,
de limparmos esta nação, mas se esta oportunidade for jogada fora, acredite ou não, eu sei, pela palavra de Deus, que nós seremos corrigidos, terrivelmente afligidos, por juízos de Deus, porque Deus está cansado desta nação que derrama sangue inocente através do aborto, que a erotização das nossas crianças tem sido um abuso. Esta semana eu vi um vídeo onde uma professora de ensino médio ensinava com a boca, oralmente, como introduzir a camisinha em um jovem. Deus está triste com a nossa nação. A nossa nação está pior do que Sodoma e Gomorra. É só você ver o tipo da música, é só você observar como é ministrado a diversão, como tudo está banalizado. Nós precisamos orar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos converter, nós precisamos voltar dos nossos maus caminhos, nós precisamos afligir a nossa alma. Nós não temos parado para refletir o estado em que nós temos comparecido diante de Deus. Meu Deus, estão institucionalizando a pedofilia na nossa nação, dizendo que isso é cultura. Nós estamos vendo a violência entrar e ser agredida, as propriedades serem tomadas, os inocentes serem jogados fora. Nós estamos vendo autoridades defendendo bandido, defendendo assassino, defendendo corruptos, aonde o estuprado é esquecido pelos direitos humanos, mas o estuprador é tratado como se ele fosse uma coisinha maravilhosa e uma vítima, quando a vítima, na verdade, é esquecida e jogada fora. Eu estou convocando você para nós nos arrependermos. Deus é capaz de nos perdoar. Deus é capaz de limpar esta nação. Deus é capaz de fazer esta nação ser uma nação abençoada, com a chuva na estação certa, com o sol na medida certa, com a bênção de Deus sobre as famílias, sobre os lares. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós estamos aceitando há mais divórcio entre os cristãos do que entre os não cristãos. Sacerdotes trocando de esposa todos os dias, ou sacerdotisas trocando de marido. Nós estamos aceitando o mundanismo dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A imoralidade, as pessoas estão mal vestidas, as pessoas estão com as bocas cheias de podridão, só acha prazer naquilo que é erotizado, naquilo que é sensual. As músicas são inaudíveis, não pode se ouvir uma música de tão indecente, pornográfica, suja. Nós precisamos orar, nós precisamos nos espiar diante de Deus, nós precisamos refletir a nossa vida diante do Senhor. E eu faço essa convocação a você, pastor, a você, irmão. Se o seu pastor não tem esse entendimento, mas busque estar diante de Deus por um período, entre o dia 10 de setembro e o dia 19 de setembro. Aflige a sua alma com um jejum, humilhe a sua alma com um jejum diante do Senhor e põe a sua boca no pó. Eu digo de verdade, põe a boca no pó. Se você vai fazer sozinho na sua casa, se você vai fazer sozinho em algum lugar ou na igreja, olha, eu te aconselho, o seu tempo de oração seja de boca no pó. Lamentações diz, coloque a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão de nós. O bode expiatório que era enviado ao deserto era uma figura do trabalho de Jesus, o Messias, que morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Ele já foi feito. Eu agora preciso apenas me humilhar. Por causa da solenidade que traz esse dia, tornou-se tradição tomar 10 dias entre os 2 dias santos. O primeiro dia, que corresponde 10 de setembro, e o dia de Yom Kippur, que cairá no dia 19 de setembro, esse ano. Entre esses 2 dias
Então teriam 10 dias para clamarmos ao Senhor. E eu estou convidando você para isso. Estive em Israel num período em que aconteceu o Yom Kippur. Impressionava ver o cuidado, o zelo e o respeito da nação quanto a este dia. Cada marido acerta as contas com a esposa, pede perdão pelas coisas que não fez e pelas coisas erradas que fez a ela. O mesmo acontece com a esposa, que se dedica a acertar as contas com o seu marido, com seus filhos. Os filhos se comprometem com os pais no tocante a respeito e honra, algo que move todo o país num quebrantamento. O trânsito é completamente parado, todos se recolhem em suas casas, os mais ortodoxos, os mais devotos, vão para as sinagogas e ficam lá por 10 horas em jejum total e oração, em arrependimento, só ficando de fora mulheres gestantes e crianças de até 12 anos de idade. Como nós, os cristãos, devemos fazer o Yom Kippur? Essa tradição é mantida sempre seguindo os 10 dias da virada do ano judaico, que é Rosh Hashanah, o primeiro ou o início do 7º mês. Quanto a nós, que cremos em Jesus e em seu sacrifício, o que devemos aceitar desse período? O que devemos fazer ou não fazer? Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 7, versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu acredito que Paulo estava escrevendo baseado no contexto de Yom Kippur, no contexto do arrependimento que os judeus faziam diante de Deus. Sabendo que Jesus simboliza o bode expiatório que levou nossos pecados em seu sacrifício acontecido fora da cidade, também sabemos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deixando livre o acesso ao Santo dos Santos, não havendo mais necessidade de intermediação entre o homem e Deus. Assim, todo o cerimonial exigido para o contexto do dia do perdão foi reduzido ao imediato arrependimento e confissão de pecados. Para todo aquele que recebeu Jesus, o Messias, em seu coração, o sangue de Jesus que está depositado no Santo dos Santos e é perfeitamente capaz para perdoar os nossos pecados e daqueles que confessam com contrição e arrependimento os seus pecados. Agora eu gostaria de deixar uma aplicação dentro do contexto da tradição, e sei que isso pode ser aproveitado por cada um de nós cristãos. O que o Yom Kippur pode nos ensinar? Primeiro, uma reflexão sobre a situação de comunhão com Deus. Segundo, ter uma atitude a respeito de mudanças a serem feitas na nossa própria vida. No dia do Kippur, cada um cuida da sua vida e do seu status com Deus, não olhando para os lados nem para a vida dos outros. É bom separar um tempo desde a primeira hora do dia em silêncio para meditar e refletir nas Escrituras e nas próprias ações. Pensar sobre isso com diligência, investigar a própria alma. Quarto, é feito de modo particular, individual, mas também deve ser feito coletivo e por família. Por isso eu te convido para estar conosco na igreja, do dia 10 ao dia 19 de setembro, a partir das 19 horas, na Avenida Belo Horizonte, 434, no bairro Centro-Leste. Nós estaremos lá espiando a nossa alma, nós estaremos lá clamando a Deus por perdão, nós estaremos lá pedindo misericórdia de Deus sobre a nossa nação. Quinto ponto de reflexão. No contexto da igreja, com o organismo da sociedade, deve ser feito orações de arrependimento pelos pecados do povo, da cidade, do estado e da nação. Pelo pecado das nossas autoridades, dos nossos governantes. Arrepender e pedir perdão pelo pecado dos nossos sacerdotes, dos nossos juízes, dos nossos governos,
de todos aqueles que têm autoridade sobre nós. O princípio do Yom Kippur é lindo. E se praticado no contexto da fé em Jesus Cristo, muda de forma radical o pensamento liberal quanto à graça, onde tudo é muito fácil, sem nenhum compromisso, sem nenhuma seriedade, como muitos têm ensinado através dos púlpitos das nossas igrejas evangélicas no Brasil. Uma terrível, uma tristeza ouvir homens avaliando a si mesmo e buscando a graça para avalizar os seus próprios pecados. Não, vamos diante de Deus, vamos colocar o nosso rosto em pó e dizer: Deus, aonde o Senhor nos reprova? Eu gosto muito de um texto de Apocalipse que ele disse: eu conheço as tuas obras. Olha, é maravilhoso a gente achar que Deus está nos elogiando. Diz: eu conheço a tua fé, o teu amor, o teu serviço, a tua paciência, e sei que as tuas últimas obras são maiores ou melhores que as primeiras. Isso parece soar como um elogio, mas não é um elogio, porque o texto seguinte diz: tenho, porém, contra ti. Meu Deus, meu Deus. Ah, como eu queria que você entendesse o que eu estou falando. Pare diante de Deus e pergunte para o Senhor uma única vez. Acredito que muitos que estão me ouvindo e vão me ouvir nunca fizeram esta pergunta para Deus. A gente acha que está tudo bem. A gente faz coisas, falam coisas, pensam coisas, agimos, criamos, projetamos, executamos. E chegamos diante de Deus e pensamos que está tudo bem. Te dá um conselho. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Não pergunte para o irmão, não pergunte para o outro. Pergunte para Deus. Deus, eu te sirvo, eu sou teu servo. Isso me cota. O que o Senhor tem contra mim? Ei, é um texto bíblico. O texto está dizendo que Jesus está falando: eu tenho, porém, contra ti. Ele estava falando com a igreja, ele estava falando com alguém que o servia, ou alguém que o confessava. Pergunte ao Senhor. É tempo de pararmos como nação e perguntarmos para o Senhor o que o Senhor tem contra nós. Segundo algumas fontes, a oração do Pai Nosso, ou a oração ao Pai Nosso, era a oração feita pelo sumo sacerdote diante da arca, pedindo perdão pela nação. Então eu queria deixar para você um conselho que está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, a oração ao Pai Nosso. Lá diz: portanto, orareis assim. Outra versão diz: portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Toda oração é como entrar no Santo dos Santos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na presença de Deus estamos no contexto do céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em toda oração, pedir faz parte. E perdoa as nossas dívidas. Aplicação perfeita para o dia do Yom Kippur. Uma aplicação perfeita e pessoal. O dia da expiação. Perdoa as nossas dívidas. Não é apenas a minha dívida. Eu, como pai, sou responsável pelas dívidas espirituais dos meus filhos. Eu, como sacerdote, sou responsável pelas dívidas espirituais da minha família. Como ser humano, como cidadão desta cidade onde moro e você da sua, sou responsável pelo pecado da minha sociedade.
Como cidadão brasileiro, eu sou responsável pelos pecados que são cometidos nessa nação todos os dias. Por isso a frase é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Esteja disposto a clamar pelo seu perdão, mas esteja também disposto a estender perdão, porque o Yom Kippur, esses dias de arrependimento, não é apenas para buscar o seu perdão, é também o dia que você vai ir diante do Senhor para oferecer a sua oferta de quebrantamento e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então você vai voltar no seu irmão, você vai oferecer perdão para o seu inimigo, você vai estender a mão para o seu adversário, você vai arrancar da sua alma o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento e estender o perdão ao seu próximo, como o Senhor tem perdoado as nossas dívidas. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ei, é dia de nós buscarmos proteção permanente. Nós fazemos isso aqui na igreja 2 vezes por ano. Nós fazemos no período da Páscoa e no período de Rosh Hashanah, que é o período do Yom Kippur. E eu queria deixar esse convite para você. Queria mandar meu abraço a muitos irmãos que estão aí, que adentraram enquanto nós estávamos falando. A irmã Leila Gomes, Deus abençoe. A Marisa, Maria Isalina, a Rosicléia lá em Uberlândia, Deus abençoe você, seu marido, o Ismar, Jusilene, a titia Isadora Moraes, que hoje viu o nascimento do seu sobrinho Isaac, o profeta nascendo aí, filho do apóstolo pastor João Moraes. Deus abençoe pastor João Moraes, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe essa criança que nasceu agora, Deus abençoe essa mamãe que está agora na recuperação da sua cirurgia. Quero mandar também aqui um abraço a Lisiane e a todos a minha sobrinha Luana e a todos que tiveram a oportunidade de estar conosco. Silvana Maria de Lima, quanto tempo, desde que mudamos de Canarana para Primavera, nunca mais nos encontramos. Deus abençoe você, sua família. Paulo Henrique, um abraço, Deus te abençoe. E que você possa também estar recebendo de Deus nesses dias. A Ana Mari e todos quantos entraram aí, tá bom? A Ana Patrícia Moura, o Elison Oliveira e a